Eu já estou muito assustado com o piripiri aqui, só pelo aroma dá para sentir dá para perceber que é muito picante. Grande parte dos partidos políticos da oposição não tem uma capacidade, digamos, intelectual para perceber que isto que eu acabo de mencionar é fazer oposição. A democracia moçambicana sempre foi de fachada, considerando também a forma como ela foi conseguida em Moçambique. Primeiro é que Moçambique não precisa nem de democracia neste exato momento. Moçambique precisa é desenvolver, e para desenvolver precisa repensar o conceito de Estado que quer construir. Quando é que nós chegamos à parte onde eu bebo água? Os partidos políticos da oposição são réplicas da Frelimo. Num país onde o multipartidarismo se faz sentir dia após dia, será que estamos perante a presença de partidos políticos fortes ou é simplesmente uma fantochada? Saudações especiais a todos, meu nome é Júlia Lixate e este é o programa Academia Picante, um programa que combina humor, conhecimento e, claro, muita picância. E para o dia de hoje, nós temos como convidado especial o Paulino Anastácia. Paulino é um ativista social, é licenciado em Relações Internacionais e Diplomacia. Paulino, seja bem-vindo. Olá, Júlia. Muito obrigado pelo convite. Olá aos nossos amigos internautas que nos acompanham por lugares alrededores do mundo. Bem, Paulino, nós teremos uma conversa, só que como toda conversa, há sempre algumas regras que precisam ser respeitadas. A primeira é que em cada bloco nós vamos aprovar um molho muito picante. E na medida que as perguntas vão ficando difíceis, o molho também aumenta de grau. Ou seja, se tivermos um molho suave no início, à medida que as perguntas vão melhorando em cada bloco, nós também teremos mais picância em torno dos molhos. E uma outra coisa é que não vale fugir da resposta, não vale... Como assim estar ainda não terminei? Outra coisa é que não pode beber água antes de responder, nem mesmo este refresco não podes tomar antes de responder a pergunta. E claro, não podes desistir, senão vai ficar mal na internet. Não deve virar meme, né? Tudo bem, é um conjunto de regras muito interessantes. Eu já estou muito assustado com o piripiri aqui, só pelo aroma dá para sentir dá para perceber que é muito picante e espero conseguir lidar até lá. Bem, Paulino, para o nosso primeiro bloco, nós temos um molho chamado diplomacia. Tiramente alguma coisa como estudante de relações internacionais? Claro, Remete-te ao quê? remete-me à cooperação, sensatez, mas também brutalidade, não no sentido violento da palavra, Sim. mas numa percepção de quem age com muito pragmatismo, com muita rigorosidade. É o que este piripiri fará com o teu estômago hoje. Por favor, sinta-te à vontade e podes aprovar. Ok. Meu Deus. Que me diz? Penso que é tipo mesmo de diplomacia. É sensato, é suave, mas dá para perceber também um pouquinho de brutalidade lá no fundo. Imagino que as perguntas farão contigo agora. Mas nos conte, Paulino, quando é que começaste a te interessar por política? Eu interesso-me por política de forma genuína digamos, no terceiro ano do percurso estudantil, quando estava a fazer licenciatura. Sim. Mas começo a perceber e a querer questionar um pouco mais de política num período imediato, logo ao meu ingresso à Universidade de João Quixissano, na altura era ISRI, em 2019, por perceber que tudo quanto nós fazemos
tudo quanto nós vivemos no nosso dia após dia tem lá um dedo de política. Exato. Então fui ficando um pouco mais curioso, até que no terceiro ano conheci um outro lado de fazer política, que atualmente chama-se ativismo. Sim, Então eu percebi que existia ativismo, que é, na verdade, uma ação de fazer questionamentos a algumas decisões políticas, alguns procederes que têm, por consequência, uma decisão política. Então entrei neste caminho de política e até hoje vivo consumindo política, vivo até, como dizem os meus amigos, fazendo política. então, nos dias atuais, Paulino, já que percebes que a política, na verdade, não centra-se apenas nas tomadas de decisões, mas como também como ativista, pudeste perceber que há alguns questionamentos que o ativismo faz às decisões políticas. Já agora, como é que define um ativista social política? O que o ativista social vê quando ouve o termo ou o conceito política? O que pode compreender? Bom, na verdade, nós começamos com, diria, uma pequena confusão, Sim. porque existe uma tendência atualmente de pessoas que se dizem ativistas sociais, ativistas políticos, ativistas ambientais, mas se olharmos de forma profunda o conceito ativista ou o ativismo, nós percebemos que tudo quanto nos rodeia, tudo quanto nós fazemos, principalmente as pessoas que a sua característica é ajudar ao próximo, a sua característica é lutar para que haja alguma mudança ou transformação social, já são ativistas. Sim. Aliás, fica um pouco complicado, embora sempre tentemos dissociar a sociedade da política. Sim. Mas uma depende da outra, uma relação de interdependência. Exato. Então, no meu ver, não é muito bonito nós dissociarmos estes dois conceitos. Sim. Mas no ativismo, quando pensamos na política, ou quando olhamos para o político, nós pensamos primeiro naquilo que o cidadão, dia após dia, tem à sua mesa. Sim. Depois é que voltamos para as decisões. Porque é que nós temos isto, como é que nós chegamos a esse estágio? Sim, sim, muito bem. Então, podemos também olhar neste âmbito em que nós olhamos para aquilo que nós temos na mesa, que é fruto do momento das tomadas de decisões no que concerne à política em si. Qual é, na verdade, o interesse dos jovens, ou se é que os jovens ainda acreditam na existência dos partidos políticos? Tendo em conta a necessidade constante de melhorar nossa qualidade de vida, o interesse do jovem na política é enorme. Sim. No entanto, há que ter um interesse na política e não ter necessariamente interesse nos partidos políticos. Sim, sim. Grande parte dos jovens, se sairmos à rua agora, vamos perceber que tem interesse em política, porque isso leva uma consequência direta na sua vida dia após dia. Sim. No entanto, filiar-se a algum partido político hoje em dia, na verdade nem sobre hoje em dia, é uma coisa que vem desde há muito tempo. O jovem não tem um elevado interesse em filiar-se a um partido político, justamente pela forma como se percebe que as decisões dos partidos políticos, principalmente os que existem atualmente, Sim, influenciam na sua vida na sua vida dia após dia. O que significa que o jovem não vê nos atuais partidos políticos uma intenção ou um objetivo que seja comum daquilo que tem no seu prato em cima da mesa no fim do dia. Sim, sim. Ok, então, olhando para a forma como o jovem olha para a sua situação e depois espelha-se num partido político e não consegue ver uma ligação. Será que nós estamos perante uma situação em que os partidos políticos estão a tentar sobreviver ou realmente defendem uma ideologia? Partindo do ponto de que partidos políticos, né, a maior parte deles defendem ideologias, têm lá suas agendas, têm lá seus compromissos, seus objetivos. Olhando para a situação de Moçambique, será que esses partidos políticos de alguma forma têm uma ideologia a seguir, a espelhar seus objetivos, de alcançar alguma agenda a cumprir ou simplesmente querem sobreviver?
Acho que estamos a começar com as perguntas picantes. Olha, eu não diria nem uma nem outra coisa assim inicialmente, porque temos que compreender primeiro a dinâmica da criação de partidos políticos. Sim. Numa visão muito tradicional do que é um partido político, todo partido político tem que ter uma ideologia clara e muito bem definida. Falo do famoso extrema-direita, direita, centro, entre muitas outras Centro-esquerda. coisas. Exatamente. Radicais. Mas essa dinâmica é uma dinâmica que em Moçambique não se verifica. Sim. Nós não sabemos dos partidos existentes qual é o partido que é capitalista, qual é o partido que é socialista, qual é o partido que é industrialista, capitalista, qual é o país que é ambientalista, por exemplo, qual é o partido que é conservador. Sim. É uma dor de cabeça tentar perceber isso. Talvez esteja muito relacionado com a forma como Moçambique tornou-se independente, da forma como nós chegamos a uma situação de multipartidarismo. No entanto, há aqui um vazio, na minha ótica de ver as coisas, de uma agenda e uma ideologia, consequentemente. Ou seja, há um vazio de ideologia que nos leva a um percurso de partidos políticos sem necessariamente uma agenda clara do que realmente se pretende. Sim. Nessa vertente, nós podemos recorrer a alguns conceitos de partidos políticos, o conceito tradicional de Max Weber, por acaso, que diz que o partido político é uma associação, obviamente com uma personalidade jurídica. No entanto, tem duas vertentes de atuação. Sim. A primeira é que tem um objeto com um intuito material e ideal. Ou seja, o seu final objetivo é promover o desenvolvimento social. Sim. 2, benefício pessoal. Ou seja, o partido político, na verdade, foi concebido para que o seu representante tenha acesso a órgãos de poder, para que esse poder possa trazer benefícios a essas pessoas. Tendo em conta essas duas vertentes, nós podemos dizer que atualmente os partidos políticos em Moçambique são mais para a classificação 2 de Max Weber. Sim, estão mais para satisfazer interesses pessoais. Exatamente. Ok, então, olhando para isso, né? Olhando para essa situação em que nós temos partidos políticos que, seguindo a ideia, né? A definição daquilo que é política, que é uma relação de poder entre governantes e governados. Será que realmente esses partidos políticos fazem alguma diferença na sociedade moçambicana? Respondem às necessidades reais do povo? Responder às necessidades reais do povo é discutível. Sim. Fazer diferença estaria a ser suave, estaria a ser não muito suave, mas estaria a tirar algum mérito se eu dissesse não fazem. Sim. Fazem diferença, no entanto, não é ainda no nível desejado, tendo Sim. em conta o contexto social que nós temos. O que é que acontece com os partidos políticos? Porque grande parte, ou se não todos, têm o fim último, o benefício pessoal dos seus líderes, eles precisam prover algum tipo de benefícios para o povo, para que esse povo possa garantir a sua manutenção no poder. É como se fosse uma via de mão dupla. Eu preciso me manter no poder, mas para me manter no poder, eu preciso da sua garantia, Júlio. E como é que eu faço para ter a sua garantia? Eu preciso te prover algum tipo de alguma coisa, de benefício. Sim. Para que mais tarde você me conceda esse poder. E quando eu estou no poder, não faço necessariamente alguma coisa para ti. Exatamente. Como é que diria? Nem o conceito dos meios justificam os fins. É uma espécie de dividir para reinar. Exatamente. E também, de alguma forma, podemos associar naquilo que nós estamos a seguir o princípio constitucional que diz que todo aquele que atribui o poder deve fazê-lo sob o interesse de quem lhe atribui o poder. Ou seja, todo aquele que exerce poder deve fazê-lo sob o interesse de quem lhe atribui o poder. E muitas das vezes estamos a assistir aquelas situações em que nós temos lá, depois de conquistar o poder, não fazem ou não agem consoante a vontade de quem lhes atribui o poder. Exatamente. Aprendemos essa situação. Mas atenção, isto não significa que dentro desses partidos políticos não hajam pessoas com um intuito genuíno de prover para a sociedade.
Vamos ver se a Guerra Fria nos diz alguma coisa. A Guerra Fria é o nosso segundo molho. Como estudante de Relações Internacionais, diz-te alguma coisa? Sim. Tem que me dizer alguma coisa. O que é que tu diz? Remete-me a uma situação de extremismo onde não existe um meio termo. Sim. Ou estamos num polo Y ou estamos num no polo outro. X. O que significa que, na verdade, encontramos-nos num estágio de vida onde não temos muitas opções de escolha. Sim. Nós temos que escolher alguma coisa e depois de fazermos essa escolha, nos contentarmos com tudo que há de vir perante a escolha que nós fizemos. Então vamos ver se a escolha que decidirás fazer agora trará alguma coisa boa. Sinta-te à vontade para provar. What are you feeling? O que é que tu dizes? Só para te recordar, respondi algumas perguntas tuas, ainda não usei os meus benefícios da água. Não tenho alguns acumulados. Não, agora não. Tenho alguns acumulados. Agora não. Agora não. Mas o que é que tu sentes? O que é que te diz este molho depois de tu teres sentido? Gosto da sensação. É uma sensação de presença de quem chega e não precisa ser anunciado. Uau, assim tu te sentes aquele tio da família com muito dinheiro que chega ali. Não, Tio estou a falar chegou. do molho. Ainda não te sentes aquele tio da família que não precisa ser anunciado e ainda ficam à espera dele para cortar o bolo, né? Não, Não, ainda não te sentes chefe da família. ainda não. Que tal? Ainda vai levar muito tempo para ser esse tio, hein? Deus proverá. Amém, Não posso, amém. não posso precisar. Gostei, mas cá entre nós, Paulino, será que olhando, né, para o contexto social do nosso país, olhando para esse multipartidarismo que nós temos, será que realmente estamos perante uma verdadeira oposição política em Moçambique? Ou nem por isso? Olha, a questão de verdadeira oposição em Moçambique, tendo em conta os partidos políticos, é um pouco problemática. Por quê? Digo isto porque, como eu dizia anteriormente, dentro de partidos políticos não significa que não exista alguém que tenha uma vontade genuína Sim. de servir a sociedade. No entanto, os caminhos para que se lá chegue são extremamente complexos. Sim. Para percebermos se temos uma oposição verdadeiramente dita em Moçambique, teremos que também perceber se temos partidos políticos no sentido social, desenvolvimento social, ou temos partidos políticos para o desenvolvimento pessoal. No entanto, a discussão sobre oposição, posição, nos remete também a outro tipo de discussões. Sim. O que é que realmente faz um partido da oposição? Eu acho que para sabermos, para respondermos essa pergunta, temos que ter em conta essa concepção Sim. do fazer a coisa pelo partido da oposição. Percebo, segundo as minhas leituras e entre outras experiências, que o partido da oposição leva dois tipos: os parlamentares e os extra-parlamentares. Sim. E que, na verdade, os dois tipos fazem quase a mesma coisa, mas o primeiro é mais privilegiado. Sim. Porque tem um contacto direto com a máquina governamental, tem um pouco mais de poder de influência do que sim. os outros
partidos políticos extraparlamentares. Sim. No entanto, temos que perceber também uma outra coisa. Partidos políticos da oposição são, na verdade, grupos coletivos, Sim. obviamente com personalidade jurídica, principalmente no Estado moçambicano, que servem de grupos de pressão para o partido da oposição, para a máquina governamental, para o partido que está no poder, que controla a governação do país. Mas como é que acontece essa pressão? Através de exigência de prestação de contas. Exato. Não só. Se não ficaremos no conforto de temos 2, 3 partidos na Assembleia da República da oposição que estão sempre ali a dizer não, porque a Frelimo isto, porque a Frelimo aquilo. E tal. Mas não termina por aí o papel do partido da oposição. O partido da oposição também tem que sair à rua. Sair à rua não para manifestar, não para fazer demonstrações de protestos, entre outros exercícios. Mas também para fazer aquilo que o partido no poder não está a fazer. Aí vamos entrar num outro barulho. O que é fazer o que o partido no poder não está a fazer? Construção de escolas, por exemplo. Fontenárias, por exemplo. Limpeza de ruas, por exemplo. Sim. Provisão de segurança pública, por exemplo. São muitas outras coisas. Mas vamos entrar num debate. Não, porque está a fazer o papel do Estado. Mas afinal, quem é o Estado? Somos nós. Somos todos nós. Exatamente. O que acontece é que grande parte dos partidos políticos da oposição não tem uma capacidade, digamos, intelectual para perceber que isto que eu acabo de mencionar é fazer oposição. 2, dos poucos e pequenos grupos que existem dentro desses partidos que tentam fazer alguma coisa assim, também recebem uma vedação. Uma vedação por quê? Porque o partido no poder percebe que aquele tipo de ação é tipo de ação que possa, em algum momento, despertar a consciência do povo e não vai ter como fazer a sua manutenção de poder. O que é que eles dizem? Estás a fazer o papel do Estado, isso tem que ser o Estado a fazer. O Estado, quem é, na concepção deles, é o governo. E quem é o governo? É o partido no poder. É por isso que nós tivemos aquele caso do Edil de Quilimane, o Manuel de Araújo, que fez uma construção, acho que foi ele, exatamente. Sim. Fez uma escola, depois disseram que não, porque alçada municipal, categoria A, categoria C, porque o Estado não tem verba, porque isto, mas aquilo. Porque essa é a única forma que existe que garante a manutenção do poder dos partidos políticos moçambicanos. Exatamente. Então, olhando para esse tipo de exercício, eu digo que ainda não temos uma oposição genuína de partidos políticos em Moçambique. Sim. Não por falta de vontade. Eles até têm vontade de ser um partido de oposição verdadeiramente dito, mas é o que eu disse, há um déficit intelectual de como fazer uma contraposição de todas essas manobras e como lidar com essas vedações que o partido do poder tem estado a colocar frente às suas ações. Então, partindo do ponto, né, que temos partidos políticos que da oposição, mas não sabem fazer realmente posição ou contraposição, fato operando, né, assim que é as situações que o partido no poder desencadeia ou deixa de as fazer. Partindo dessa, será que nós estamos perante a partidos políticos que estão a fingir oposição e do outro lado nós temos aquela situação em que alguns desses mesmos partidos políticos, alguns estiveram no outro, saíram do outro, foram para o outro, como foi o caso, por exemplo, tivemos um caso em que alguns membros de alguns partidos estavam na Renamo, saíram da Renamo, foram para o Podemos, saíram do Podemos, foram para o Anamola, essa situação toda. Será que nós estamos perante uma situação em que esses partidos ou os próprios membros que constituem esses partidos estão a fingir oposição e no final do dia estão com a máquina governamental? Eu até poderia te fazer uma pergunta para responder a essa pergunta. Não fica bem. Mas não fica bem. Você é que faz as perguntas aqui. Olha, Júlia,
estranhamente, em Moçambique, nós temos os dois tipos de casos de conceitos de definição de partidos políticos trazidos pelo Max Weber. Sim, sim. Essas pessoas que fizeram toda essa maratona podem estar envolvidas por esperança de alguma forma, esperança para de alguma forma conseguir prover ou, como dizem, salvar o povo moçambicano. Sim. Mas também pode ser porque quando surge um novo partido, ou quando surge uma nova dinâmica dentro de um partido, há uma janela de se rapidamente ascender a posições de poder, onde facilmente as pessoas conseguem ganhar benefícios pessoais. Então, pensado desta maneira, grande parte, tendo em conta a consideração do contexto moçambicano, grande parte desses atores estão simplesmente no mesmo trajeto da exceção ao poder para benefício pessoal. Eu gosto muito de um exemplo da América Central, do Bukele, presidente do El Salvador. Sim. É um presidente que está a transformar aquele país. E como é que nós chegamos a esta conclusão de que está a transformar aquele país e de forma genuína? Por uma simples razão. É uma pessoa que decidiu entrar na política depois de ter uma vida estabilizada. Reza a história que ele até disse, quando chegou o momento de entrar na arena política, que eu tenho família, tenho uma vida estável, não necessito de mais nada. Agora, a minha missão é prover alguma coisa para a sociedade salvadorenha. E é isso que nós não temos em Moçambique. Exatamente. O que muito mais vimos nos partidos políticos é aquela situação em que eles procuram satisfazer interesses pessoais e não realmente as necessidades coletivas que a sociedade moçambicana enfrenta. E não, de alguma forma, isto faz com que aquilo que se esperava de um partido político acabe não acontecendo, muito mais por conta dessas circunstâncias em que o próprio partido político, de alguma forma, volta a fazer a mesma coisa que a máquina no poder está a fazer. Simplesmente, de alguma forma, entre aspas, né, bem grandes, a satisfazer as suas próprias necessidades e a esquecer de quem lhes atribuiu o poder. Então, Paulino, nesta senda, será que nós, em Moçambique, estamos perante uma democracia funcional, sob o ponto de vista de que o multipartidarismo se faz sentir? Eu costumo dizer no meu ciclo que a democracia moçambicana sempre foi de fachada, considerando também a forma como ela foi conseguida em Moçambique. Conseguida, não estou a falar no contexto da guerra entre a Renamo e a Frelimo, mas no sentido de como é que a Frelimo acabou se abrindo se tornando uma democracia, ao multipartidarismo. Por uma simples razão. Pressão da comunidade internacional. Moçambique, a Frelimo claramente estava enfrentando algumas dificuldades com a guerra, ou durante a guerra com a Renamo. A Renamo, inclusive, também, não quero cá dizer quem estava a vencer, quem estava a perder, mas os dois lados não tinham como sustentar a guerra por mais tempo. Exatamente. Por isso, quando a comunidade internacional veio, foi um momento oportuno para aceitar-se, parar-se com a guerra. Depois de se parar com a guerra, o que é que se fez? Entrou-se a suposta democracia. Entra-se para a democracia e um pouco mais tarde, 2 anos depois, entra-se oficialmente para o multipartidarismo. Para mostrar à comunidade internacional que Moçambique já não está em guerra, Moçambique já está em paz e Moçambique procura se desenvolver. Sem nenhuma ideologia prontamente definida, porque somos a prestar atenção até hoje, a Frelimo gostaria de ser socialista. Sem nenhuma agenda clara de desenvolvimento do país. Ok, então, de alguma forma, nós estamos a dizer que a pressão externa
fez com que Moçambique se encontrasse numa situação em que tivesse que adotar um multipartidarismo, ilusionário ou certa ilusão, ou seja, não existe, mas simplesmente está lá para fazer face aos interesses da comunidade internacional dentro do nosso próprio país. Olhando para este aspecto, será que de alguma forma Moçambique pode conseguir sair da situação em que se encontra, sob o ponto de vista em que nós possamos a ter uma democracia funcional ou até mesmo, se calhar, definir uma ideologia clara? Porque muitas das vezes o que faz com que nós nos encontremos nessa situação é falta de uma ideologia, falta de um caminho a seguir, falta de objetivos ou visão de onde nós queremos chegar. Temos falta dessa agenda definida e, se calhar, as nossas decisões de política externa acabam não refletindo aquilo que são os interesses locais. E não, eu gostaria de compreender de ti, Paulino, face a essas situações, será que Moçambique de alguma forma pode se reinventar, olhando para as necessidades atuais? De que forma Moçambique pode se posicionar a fim de resolver a situação em que se encontra? Primeiro é que Moçambique não precisa nem de democracia neste exato momento. Moçambique precisa é desenvolver. E para desenvolver precisa repensar o conceito de Estado que quer construir. Sim. Júlia, tu vês no mundo arredores, há estados que são autocratas. Exatamente. Estão aí a viver em paz, Pois é. seguros. Moçambique neste momento não precisa de democracia. Moçambique precisa de um projeto de Estado, de uma agenda de desenvolvimento de Moçambique, onde todos os moçambicanos estão todos envolvidos. Muito bem. Claramente vai ser muito difícil porque sempre há quem tem ideias contrárias, mas isso acontece em todos os estados. O que se precisa fazer é sentar-se e definir-se. Moçambique precisa fazer isto, até tempo X, seguindo esses passos, fazendo dessa forma, e dessa forma, e dessa forma, e aquela. Agora, democracia. Eu recordo-me de uma pergunta muito profunda que o professor Conrado fez numa das aulas na Universidade do Janquistan. Sim. Depois de fazer todo aquele elenco da democratização, ondas, democracias, fez uma pergunta muito interessante. Foi: para Moçambique, o que é mais importante? Os direitos humanos e a democracia, ou então o desenvolvimento? O que é que vem primeiro? Como ativista social é questionável para si, não achas? É questionável até um certo ponto. Até que ponto? Eu sou formado em relações internacionais, Júlia, mais do que ser bem. ativista. E compreendo também os limites da democracia, a funcionalidade da democracia, compreendo também os limites da autocracia, entre outras formas de governo. Sim. Vais me perguntar como é que Moçambique lidaria com a questão dos direitos humanos. Eu acho que é uma prática simples é um socialismo básico. Socialismo não, ciências sociais básicas, basilares. Vamos voltar a um exemplo do presidente Bukele do El Salvador. Existe comunidade internacional que condena completamente ou questiona as práticas dele, porque ele tem presos que não vê a luz do sol, comem o mesmo tipo de comida dia após dia. Dizem que não, estão a violar os direitos humanos deles. Mas esses presos são presos terroristas que, quando estavam na sociedade, no ambiente normal, matavam outras pessoas de forma indiscriminada, de forma aleatória. Vamos lá, de que tipo de direitos humanos estamos a falar? Quando eu digo Moçambique precisa de desenvolvimento, não necessariamente democracia, afinal, o que é genuinamente democracia? O que são direitos humanos de forma genuína? Se nós tivermos uma vida digna de um ser humano, nós não vamos discutir muito a questão dos direitos humanos. Então, de alguma forma, nós estamos a dizer que a falta de satisfação das nossas necessidades básicas, que é comer, dormir bem, poder ter uma vida saudável, uma vida estável, é que em algum momento nos leva a essas circunstâncias.
a questionar até que ponto a máquina governamental é funcional para prover desenvolvimento e, por outro lado, para satisfazer as necessidades e os direitos humanos. Pode-se colocar É assim. diretamente proporcional. Porque se eu durmo com fome, a minha aproximação, depois de um mês de dormir com fome, é cometer crime. Pois é. E vamos voltar à questão dos direitos humanos. Só que o problema atualmente na questão dos direitos humanos é que grande parte das vezes questiona-se sobre direitos humanos quando estamos a responsabilizar um determinado crime e não quando estamos a questionar uma determinada falta da coisa. Exatamente, este é um dos nossos problemas. Agora, olhando para Moçambique, de que forma o hard power pode se fazer sentir em Moçambique? Como estudante de relações internacionais, vendo, né, a capacidade que um poder tem de dissuadir o outro Estado, de manter e exercer influência sobre outros Estados. Será que Moçambique equipara-se ao hard power ou ainda estamos no soft power? O que é que tu tens a dizer sobre este muito? Oh, meu Deus. Tendo em conta a dinâmica internacional, Moçambique está muito abaixo do nível desejado do hard power. É que, na verdade, atualmente o hard power coloca-se por último, Sim, mas é o primeiro poder. exatamente. Se um Estado investe no seu hard power, nas suas forças militares, na capacidade defensiva e, acima de tudo, ofensiva, como o realismo de Marshmer, é um Estado praticamente realizado. Por quê? Pela natureza do sistema internacional, pela anarquia do sistema internacional, sendo muito rude e sagaz, se Moçambique não tem uma determinada coisa, vai pegar, porque tem um hard power. Aliás, antes de chegarmos no tomar as coisas, como faz meu amigo Trump, Sem pedir, ele só chega, entra e leva as coisas como ele vem desejar. tem uma coisa que se chama alianças. Aí já estaríamos Só- na perspectiva defensiva. Só pelo poder que é percebido pelas demais potências que ainda não têm aquele hard power, Moçambique conseguiria desenvolver-se. Sim. Por quê? Porque os países pequenos aliavam-se a Moçambique em troca e busca da proteção do hard power que Moçambique detém e eles canalizavam algum tipo de benefícios para Moçambique. Pois é. Agora, sinta-se à vontade para sentir se nosso hard power equipara-se ao pelo menos hard power dos Estados Unidos da América. Quando é que nós chegamos à parte onde eu bebo água? Daqui a pouco. Eu sei que te aguentas. Objetivamente, estamos a 1000 anos luz atrasados do hard power dos Estados Unidos. Se dependemos de uma potência como Ruanda para combater o terrorismo, Não vamos comparar. Não Nós vamos estamos a comparar comparar. porque os níveis são totalmente diferentes. Então, não é consensual. Não é consensual. Era mesmo para saber se o nosso molho equipara-se ao hard power dos Estados Unidos da América ou estamos ainda em Moçambique. pouco a pouco chegamos lá. Ai, gostei dessa. Mas, pois bem, Paulino, será que, olhando para os partidos políticos, olhando para essa dinâmica política que nós temos em Moçambique, os jovens que querem emerger, nem assim dizendo, os jovens que emergem e têm algum interesse em fazer parte desses partidos políticos, entram de alguma forma, de forma legítima, ou é através do nepotismo,
do favoritismo e dos tais ditos links? Para entrar nos partidos políticos, sinceramente, não posso ser preciso quanto a isto, porque ainda não tive uma experiência genuína disso. Mas eu recordo-me que quando estava na 10ª classe, recebíamos ali no recinto escolar jovens da OJM à procura de outros jovens que quisessem se filiar ao partido. Tanto quanto acontece hoje em dia nos mercados, nós podemos encontrar uma nova democracia, um Anamola, a fazer algumas campanhas, a convidar os jovens para os seus partidos. Agora, uma coisa é entrar no partido político, outra coisa é destacar-se, ser nomeado a alguma coisa. Sim, chefe de não sei o quê. E pela natureza do nosso país, poucos casos, para não dizer todos, poucos casos são por mérito. Poucos casos. Então, talvez temos aquela situação, por exemplo, em que nós temos uma nomeação de confiança. Isto é um dos poderes que o Presidente da República tem. Temos o direito de nomear por confiança. Será que nos partidos políticos nós podemos ver essa situação em que muitas das vezes as pessoas que estão lá alocadas para exercício de certas funções não têm capacidade intelectual, acadêmica e prática para exercer aquelas funções, e daí chegamos naquela situação em que nós temos a própria máquina governamental, o próprio aparato estatal por si só desorganizado, sob o ponto de vista de que, pelo fato de aquela pessoa ter sido alocada, por exemplo, por causa da máquina governamental, no Ministério da Educação, não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma capacidade para tutelar sobre ações ou situações daquilo do Ministério da Educação, mas tem muito mais a ver com questões da agricultura e que de alguma forma nos levam a esta estagnação e de alguma forma a ruptura de funções. Obviamente é isso. Se formos a perceber, essa prática de nomear a alguma pessoa não é só no aparelho do Estado, Sim. não é só no governo, dentro de partidos políticos. Sim. Aliás, pode ser que seja uma prática importada de partidos políticos. Porque no Partido Frelimo também funciona assim. E se formos a perceber de outros partidos políticos da oposição, eu até costumo dizer que os partidos políticos da oposição são réplicas da Frelimo. Por isso, sim, na minha visão das coisas, vai ser muito difícil nós acedermos ao tipo de desenvolvimento que nós precisamos. Então, de alguma forma, também estás a dizer que realmente temos falta de uma oposição política e tudo que nós estamos a assistir ultimamente é uma réplica do partido que está no poder. Indo mesmo nesta lógica, será que a figura do Venâncio Mondlane, que primeiro nos trouxe a vertente de diversos partidos, esteve na MDM, esteve na Renamo, esteve há anos no poder, alguns anos atrás no Podemos e agora está no Anamolas. O que de fato este ator político está à procura dentro desses partidos? Se tudo isso é uma réplica do partido no poder? Voltando ao conceito clássico dos partidos políticos, grande parte dos atores moçambicanos, o fim último é a exceção ao poder central. Exato. E todo mundo sabe que o Venâncio Mondlane também tem essa ambição. Existem poucos, pequenos grupos, não, na verdade a maioria dos partidos políticos moçambicanos, sim, porque nós temos mais de 60, estão sem dar as caras como quem quer o fim último poder central. Mas dos mais conhecidos, todos querem o poder central. Com exceção da Nova Democracia, que sem querer promover a ideologia, acredita que o poder toma-se pelas instituições, sim, e não simplesmente pelo poder central. Sim. É nítido, notório, que o Venâncio Mondlane pretende ascender ao poder central. Não saberia dizer com precisão se o fim último é obter benefícios pessoais através desse poder, ou então prover
algum desenvolvimento social. Digo isto por quê? Porque pessoas que querem promover desenvolvimento social não esperam chegar ao poder para promover esse desenvolvimento social. Exato. Ah, não, porque o Venâncio Mulhan faz algumas propostas de lei, proposta de revisão de lei, mas é só isso. É a forma de fazer política de forma tradicional, como Moçambique tem feito. Vi alguns meses que o Partido Podemos havia feito uma fontenária para algum ponto numa dessas localidades moçambicanas. Isto é que é ser partido da oposição. Não somente dizer que eu quero ascender ao poder para poder fazer alguma provisão. Mas demonstrar com Mas ações. demonstrar com ações que você precisa mudar isto e mais aquilo. Aliás, para fazer transformações sociais, você não precisa, nem precisa ser presidente da República. Exato. Obviamente que precisa cooperar com ele se você não estiver lá. Mas pode fazer muitas coisas de forma que o povo perceba que este aqui realmente quer fazer as transformações sociais. Agora, o que eu estava a dizer, pode até haver grupos dentro desses partidos, pode até haver tendências de fazer isso nesses partidos, mas há um déficit intelectual de como é que isso se faz. As pessoas não sabem, os políticos, para ser preciso, não sabem como é que se faz. Ficam muito confortáveis naquela ideia de passei, vamos lá, do distrito Cambuquana, tinha umas 10 mil pessoas, tinha umas 5 mil pessoas a aclamarem o meu nome, a dizerem assim, viva o meu partido, e para eles está suficiente. Mas Moçambique, Cambuquana, não são só 5 mil pessoas. Exato. Há pessoas, aliás, nesta senda de dinâmicas de poder eleitoral, entre outras coisas, não se foge da regra básica de comunicação. Porque no final nós temos que convencer as pessoas a entrarem no nosso partido, a votarem em nós. Sim. E na comunicação, Júlia, o primeiro nível para convencer outra pessoa, seja para mudar de ideia, seja para continuar a fazer alguma coisa, é visual. As pessoas acreditam mais naquilo que vê Do que no que ouvem. do que no que ouve. Então, É por isso que hoje em dia pessoas jovens no geral dizem porque o Frelimo está sempre a dizer isso. Nunca muda nada, porque não estão a ver. e olhando para esta situação em que nós temos jovens, temos pessoas que estão a visualizar o que está a acontecer. Estão a visualizar. A ideia é trazer isso sobre 2 pontos. Primeiro, temos aquele aspecto em que nós vemos que alguns jovens estão a ver que o partido que está no poder não está a fazer nada. E alguns desses jovens estão alocados dentro de partidos políticos que fazem a oposição em Moçambique. Será que esta mesma oposição que está a ver que o partido no poder não está a fazer nada, tem medo de confrontar o poder central? E uma outra coisa é, será que esses mesmos jovens que não estão dentro desses partidos políticos, que vê essa situação que o país está a passar, principalmente sob o ponto de vista de que o partido no poder está a ser ineficiente naquilo que é o exercício das suas funções, estão a ser de alguma forma barradas ou algum espaço para essas mesmas pessoas manifestarem os seus pontos de vista e suas contribuições para alguma melhoria? 2 vertentes. A primeira que trouxeste sobre jovens que estão dentro de partidos políticos, entre outras coisas, encontram grandes desafios por conta da falta de vontade política. Porque o fim último não é prover alguma coisa para o povo, então aquilo não é prioritário, a pessoa não tem vontade de fazer aquilo. Outra coisa que deriva nisso é que grande parte dos jovens não sabem ser convincentes com os seus líderes. Não sabem afrontar os seus líderes. Não sabem como comunicar uma ideia para os seus líderes. Mais do que comunicar uma ação para qualquer tipo de pessoa, nós temos que também comunicar quais são os benefícios a curto, médio e longo prazo que essas pessoas vão ter por fazer aquele tipo de ação. Os jovens não sabem fazer isso.
Segunda vertente, aliás, antes da segunda vertente, isso acaba nos levando à falta da vontade política. Alguns até têm vontade, mas não sabem o que fazer. Exato. Porque as pessoas ao seu redor, porque já estão confortadas com a ideia de estamos aqui, não apresentam novas ideias. Então tudo acaba ficando por lá. Sai um jovem que não tem nenhuma filiação partidária e entra em contato com algum tipo de partido, ou alguém que acha que pode fazer alguma ação para mudar alguma coisa. No meio do processo, tem as nhongas, tem as comissões, mas mais do que isso, tem aquele medo, diria natural, humano, de perder o seu lugar. Se eu fizer isto passar para o meu chefe, que vem daquele jovem, esse chefe pode tomar o meu lugar. Ou então, esse jovem tem uma boa ideia, mas não é de partido, não é confiável. Então, Entendes? de alguma forma, nós perdemos aquilo que é o espírito do Ubuntu. Aquilo de eu sou porque nós somos. Perdemos também a ideia de empatia, a ideia de sonoridade, a ideia de o bem-estar do outro, em algum momento também pressupõe o meu próprio bem-estar. E não é que nós estamos perante um egoísmo. E muitas das vezes, talvez o problema por detrás deste sistema político é o egoísmo. Porque o fim último do poder, das instâncias políticas, é prover um desenvolvimento coletivo, um desenvolvimento social. Mas não é o que nós estamos a assistir, e tudo que a maior parte desses membros que fazem parte desses partidos buscam são apenas satisfações pessoais e materiais. Então, de alguma forma, isso dificulta, né, aquilo que é a mudança de pensamento, porque estamos dentro de uma máquina que pensa de igual forma. Não há quem pensa diferente, não há quem traz ideias novas, e quem tenta trazer que está do lado de fora, de alguma forma, é barrado. Já se encontrou numa situação como essa? Eu faço parte da sociedade civil. Como eu disse inicialmente, eu sou ativista. Sim, sim. Por ações como essas serem recorrentes, nós acabamos trabalhando com aquilo que nós podemos alcançar enquanto ativista. Atenção. Nós sabemos que numa zona como Maguanine, por exemplo, os jovens precisam de uma biblioteca. Conselho Municipal, outras instâncias governamentais, este projeto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, para isto, mais isto, mais isto. Todos os benefícios, todos os prós e contras, resultados esperados excepcionais, indicadores excepcionais. Não, o governo não tem fundo, já porque isto é da sociedade civil, até porque nos últimos tempos o governo tem se tornado um pouco aberto para receber alguns ou apoiar algumas ideias da sociedade civil. Sim. No entanto, não é grande parte das ações. É o que pessoas que têm ideias flexíveis fazem. Acabam trabalhando com aquilo que têm. Vontade, enquanto ativistas, não nos falta de construir um lar para moradores de rua, para pessoas em situação de rua. Mas não temos capital para isso. Exato. O que é que nós podemos fazer? Fazemos uma pequena contribuição, vamos prover alguma refeição num dia aleatório e vamos encontrar o governo lá no outro dia. Você não pode dar comida a essa pessoa aqui porque amanhã há de ficar aí porque vai querer comida. Mas ok, não damos comida. Como é que vai ser? Porque essa pessoa está sem teto. Então, olhando de alguma forma para a situação de Moçambique, nós podemos perceber que tudo que nós estamos a passar é como se fosse uma bomba nuclear nas nossas vidas. Como estudante de relações internacionais, o que te remete à bomba nuclear? Meu Deus, bomba nuclear são vários cenários. Medo, terror, depois uma situação de... Não diria subjugação, porque é muito forte. Talvez o termo emancipação, mas naquele sentido de submissão. Ok, então vamos ver se isso emancipa teu estômago ou não. Por favor, sinta-se à vontade para provar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Yeah, é digno de uma bomba nuclear. Será que nuclear. é semelhante à bomba dos Estados Unidos da América em Hiroshima e Nagasaki? Eu teria que fazer uma comparação muito figurativa, né? Mas, sim, isto é forte. É um terror. É santo. E espero que a pergunta a seguir não seja também um terror para ti, olhando para a tua capacidade de pensamento crítico. Será que de alguma forma, se pudesses reconstruir o sistema político em Moçambique, por onde começarias? Se pudesse reconstruir o sistema político em Moçambique, por onde começaria? Na definição da agenda. Uhum. Vamos lá, nós já temos um sistema multipartidário, né? Estabelecido. Eu faria algo de tal forma que antes de registro legal ter personalidade jurídica enquanto partido político, a sociedade moçambicana tivesse um projeto de Estado. E todo e qualquer partido político que quisesse entrar na corrida eleitoral pelo poder se espelhasse naquele projeto de Estado. Isso vai garantir que qualquer tipo de ação de qualquer partido que esteja no poder, seja de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, de 10 em 10 anos, esteja dentro dos objetivos que o Estado pretende alcançar. Exato. Muito bem, Paulino. Muitíssimo obrigada, Paulino, pela sua presença. O Paulino nos trouxe aqui uma visão que alguns, se calhar, não tinham sobre os partidos políticos de Moçambique. Trouxe-nos a ideia questionável de: será que temos um partido político funcional ou disfuncional? E até que ponto esses mesmos partidos políticos provêm aquilo que são as necessidades ou satisfazem as necessidades reais que a sociedade moçambicana enfrenta? E ainda deixou uma dica extremamente importante. É importante definir a agenda. É importante que um partido político saiba para onde quer ir, o que quer alcançar, o que está a defender, porque muitas das vezes nós assistimos uma réplica desses partidos que não têm direção, não têm ideologia e muito mais não têm agenda, e tudo o que buscam são apenas interesses pessoais. Agradecemos a todos vocês por terem acompanhado a nossa programação. Não deixem de colocar like, comentar e, claro, partilhar, porque informação é poder.